Olá! Nessa unidade, você vai aprender a elaborar o seu currículo ou o seu resumê em inglês. Vamos lá? Abra seu livro e acompanhe comigo. Currículo ou resumê? Qual é a diferença? Muito bem. O que é um resumê? O resumê é um documento conciso que ajuda você a se destacar no mercado de trabalho. Então ele deve ser curto, geralmente uma página, não é? Porque facilita a leitura do recrutador. E aqui você coloca o seu histórico profissional, as suas habilidades e conquistas, porém tudo isso deve estar relacionado à vaga que você vai pleitear, ok? É normal que para cada vaga você utilize um resumê diferente. Por quê? Porque essas habilidades que você vai colocar no resumê, essas suas conquistas, o seu histórico profissional, eles devem ter relação direta com essa vaga. Muito bem. E o currículo? O currículo é um documento mais detalhado, contendo muitas vezes várias páginas, não é? E inclui detalhes, inclusive acadêmicos, as suas conquistas como premiações, honrarias, hobbies, etc. Então, o mesmo currículo, independentemente do cargo, você vai utilizar sempre o mesmo currículo para essas suas pretensões. Bem, então, currículo ou resumê? No Brasil, nós não utilizamos muito o resumê, a gente sempre fala currículo. Nos Estados Unidos, é muito utilizado esse resumê quando você vai pleitear uma vaga em uma empresa, por exemplo. O currículo lá já é utilizado para vagas acadêmicas, quando você vai, por exemplo, pleitear uma vaga como professor, etc. Tudo bem? Em outros países se utiliza resumê, outros países se utiliza o currículo, enfim. Depende do contexto, você vai usar ou o resumê ou o currículo, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então o que fazer, né? O que você vai fazer? O seu currículo ou resumê? Como já dissemos, vai depender do contexto, vai depender do que você vai estar a que tipo de vaga, o que você vai estar se candidatando, ok? Algumas dicas aqui, ó, para se criar um resumê. Então, passo 1, são os steps. Aqui ele traz 6 passos. Primeiro, create a resume header, ou seja, você vai fazer no cabeçalho do resumê, você só vai colocar o seu nome e as informações de contato pessoal, tá? Então, isso aqui vai no início, no cabeçalho do resumê. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Então, você tem aqui o cabeçalho, você tem o nome e você tem as informações para contato, seu endereço, telefone, e-mail, etc. Muito bem. O passo 3, você vai colocar os objetivos, ou seja, o que você quer fazer na empresa. Então vamos ver o exemplo. No passo 3, tá aqui o passo 3, objetivos, olha. Eu quero ser the best salesman at Top Electronics. Quero ser o melhor vendedor da Top Electronics, ok? Bem, depois, no passo 4, você vai listar as suas skills, as suas habilidades, ou seja, o que você é bom, o que você sabe fazer bem, relacionado, logicamente, sempre com aquela vaga que você está pleiteando, ok? Então, por exemplo, aqui no passo 4, step 4, as suas habilidades, olha, strong sales skills, você é muito forte em vendas, não é? Você tem experiência em usar computadores, você é fluente em chinês, você é um excelente falante em inglês, então você está listando as suas habilidades. Depois, você vai listar a sua work experience, sua experiência profissional. O que você tem feito até então, sempre relacionando com a vaga que você está pleiteando, ok? Então vamos ver aqui, ó. Experiência profissional. Então, electronic salesman, I was consistently a top salesman. Você vai colocar toda a sua experiência profissional aqui. Muito bem. Depois, step 6, você vai colocar
No Step 6, a sua formação acadêmica, né? Enter your education. Então, aqui o nome da universidade ou da faculdade que você estudou ou está estudando, enfim. Então, vamos observar aqui no Step 6, no exemplo desse resumê. Então, está aqui, ó. Educação, você colocou de 2010 até o presente, de 2007 a 2010, etc. Ok? Muito bem. Uma outra dica que os recrutadores dizem é que você recomendam usar verbos de ação, action verbs, verbos de ação na apresentação dos currículos ou resumês, né? Então, o que são esses verbos de ação, né? Por que eles devem ser usados no currículo ou resumê? Porque eles vão dar direção e poder ao seu currículo, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de verbos de ação. Nós temos aqui, olha, colaborei, coordenei, criei, desenvolvi, dirigi, iniciei, gerenciei, negociei, enfim. Então aqui você tem uma lista de verbos de ação que você pode usar no seu currículo ou no seu resumê. Então voltando aqui, no Steps 1 e 2 é somente identificação. Aqui você não usa verbo, nada, somente a identificação. Ok? Então, relembrando aqui, ó. Steps 1 e 2, o seu nome e a identificação. Tá ok? Bem, no Step 3, objetivo. Então, nesse passo, geralmente são utilizados verbos no futuro ou no infinitivo, pois trata-se de possibilidades ou objetivos a serem atingidos. Então, vamos aqui ver a utilização desse verbo, por exemplo, no Step 3, ó. Qual é o seu objetivo? To be the best salesman. Então, to be, ser o melhor salesman na Top Electronics. Ou eu serei, ou ser, enfim, você vai usar o verbo no infinitivo ou no futuro. Já quando você vai falar de skills, de habilidades, o que é que você geralmente vai colocar aqui? Adjetivos, né? Ou seja, você vai colocar as suas potencialidades, em que você é bom, não é? Então, strong sales skills, por exemplo. Sou muito forte em vendas, né? Tenho experiência em usar computadores. E os verbos aqui geralmente aparecem no presente. Então, vamos lá. Skills. Então, tá aqui, ó. Strong sales, strong English language speaker, fluent Chinese language speaker. Okay? Então você usa adjetivos para ressaltar as suas habilidades. Muito bem. No Step 5, na experiência profissional, geralmente são utilizados verbos no passado, porque é algo que você já fez, né? Para descrever essa sua experiência. Então, vamos dar uma olhada direto ali naquele currículo que está sendo usado como exemplo, aliás, no resumê. Então, você tem aqui, ó, Professional Experience. Então, tem I was top salesman, I sold televisions, stereos and players, I worked 12 to 14 hours a day. Ou seja, você está utilizando os verbos no passado. Depois, no Step 6, no último step, como educação e treinamento, né? São utilizados verbos no passado para aquilo que você já terminou. E você vai usar verbos no presente para o que você ainda estiver fazendo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou atualmente estudando inglês. I am, verbo no presente. Eu terminei a high school na China, no passado, porque você já realizou, ok? Então, olhando lá o exemplo no resumê. Então, tá aqui, ó, de 2010 até o presente. Você vai usar verbo no presente. De 2007 a 2010, você já terminou, você vai usar verbos no passado. Ok? Fácil, não é? Resumê ou currículo? Depende
daquilo que você vai, do tipo de vaga que você vai solicitar. Depende do país que você estiver. Por exemplo, Estados Unidos é muito usado o resumê para business, para empresas, etc., quando você vai pleitear um emprego, e é usado o currículo na área acadêmica. Já na Inglaterra, não se usa resumê, por exemplo. Se usa o currículo de até 2 folhas, ok? Então, dependendo do país, dependendo do local, dependendo da empresa, você vai elaborar ou o seu currículo ou o seu resumê. Você deve ir à seção antena parabólica. Se você olhar aqui, ó, a importância de um bom currículo. Dá uma lida aqui em antena parabólica. E, complemento, lá no material complementar, não deixe de entrar no Navegando por Aí, porque aqui tem dicas valiosíssimas de como elaborar o seu resumê ou o seu currículo, ok? Bem, por hoje é só. Até a próxima.